A você que nos assiste, é um grande prazer ter mais uma oportunidade de poder conversar, falar sobre negócios, vida, oportunidades. E hoje, nesse papo, hoje não, né? Que eu não sei quando que você está assistindo, pode ser, é hoje para você. Nesse papo, eu trago aqui um convidado que veio aqui, acho que há 3 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás. Na época, era um projeto fabuloso mas que ainda estava mais no campo da ideia e da validação é, do que é hoje. Pra você ter uma ideia, ele recusou uma proposta no Shark Tank. Ele participou do Shark Tank Brasil e recusou a proposta. Eu entendo perfeitamente por que ele recusou. Ele deve falar alguma coisa, a gente deve falar alguma coisa sobre isso aqui. Mas é uma história que é muito especial. No dia foi um chororô danado, ele chorou, eu chorei. Vou passar já a bola para ele, mas só para te passar a gente vai colocar aqui o link do episódio anterior. Faz todo sentido você ir lá para ver como a história, até porque a parte mais emocional, né? Eu tenho certeza que a gente vai se emocionar hoje de novo, mas a parte que a gente conta de toda a trajetória, a gente contou bastante naquele episódio, então eu vou passar bem rapidamente hoje. E aí você volta lá no episódio anterior para você entender o porquê que o Joel, que perdeu o filho de câncer, dedicou a vida dele para poder construir um pequeno aparelho, eu não consigo falar o nome ainda, que vai atuar exatamente na Golden Hour. Golden Hour. Golden Hour, exatamente. Que é um momento ali que, para quem tem câncer ou para quem tem algum parente ou algum amigo com câncer, está mais habituado ali. É um aparelhinho que é revolucionário, é uma patente que o Joel registrou. Bom, muito obrigado mais uma vez, Joel, por Ô estar aqui. Bruno, poxa, é um prazer enorme sempre estar aqui, é uma honra. E o que você falou previamente, né? Sem a gente combinar nada, é exatamente isso. Vamos passando. A história realmente começou muito triste, né, com a perda do filho, mas a gente vai transmitir a alegria de poder salvar milhares de crianças e salvar até adultos também com a tecnologia que a gente criou. Isso é uma honra muito grande. A gente pode passar assim pelo episódio do Shark Tank que a gente negou aí para todos os Sharks a estar ali, né? Naquele momento não fazia muito sentido. Mas é uma honra estar aqui no Rio de Janeiro, falando com você, essa cidade maravilhosa. Você sabe que o Luquinhas, o filho que eu perdi, ele era carioca, né? Então é uma honra muito grande estar aqui no Rio de Janeiro, falando e no momento que a gente está com uma alegria muito grande de estar aí falando do que a gente já está fazendo no mundo para salvar crianças com câncer. Pra gente pegar e posicionar as pessoas, o Lucas tinha quantos anos quando ele faleceu? Ele tinha 2 anos e meio quando ele faleceu. E foi E diagnosticado com câncer quando? com 1 ano. Então ele ficou 1 ano e meio em tratamento, mas daí não resistiu e daí veio a falecer, né? Então essa é a parte Faz quanto tempo? dolorosa. Fazem exatamente 13 anos, não, 12 anos que ele se foi aí. Mas mas é o que eu falei antes, e a gente conversou no começo dessa trajetória. É, é claro que é triste, mas eu me policio bastante hoje para focar na alegria, sabe? É Uhum. claro, e se, para ser muito sincero, e para o pessoal, né? Eu não teria a força que eu tenho hoje de ter vendido as coisas que eu tinha, de ter deixado a minha carreira profissional, deixado uma vida de certezas para uma vida totalmente de incerteza, que é a de startupeiro, né?
eu não teria essa força de ter continuado se eu não tivesse perdido meu filho. Porque a dor é tão visceral que a gente não consegue. Que eu falei assim, cara, agora eu já. Toda a dor que eu poderia sentir, eu acho de pior, eu já senti. Então, agora. Agora é só alegria, sabe? Então eu foco na alegria e a gente está continuando aí e graças a Deus tendo várias que a gente vai continuar aqui, várias etapas legais. A gente aqui do didático eu conheço o Bruno como irmão, né? E eu tô agradecendo a Deus, sabia, brother? Assim, teve agora domingo de Páscoa, de sábado para Uhum. domingo de Páscoa, e eu não estava conseguindo, eu fui orar, né? Olha que louco isso aí, né? A gente nem falou desses negócios, mas. E eu tava orando, eu não tinha nada para pedir, brother. Eu só tava agradecendo. Sabe assim, ó, eu tô. É lindo, eu 50 a mais, porra, tô apaixonado. E isso aí vai gerando coisas maravilhosas pra gente. Apaixonado pela empresa, apaixonado na vida pessoal, apaixonado pela graça da tecnologia, né? E o provedor maior, que é o divino, tá ali sustentando eu nesse tempo todo, sabe? E eu fiquei impressionado de eu não ter nada para pedir. Você já teve essa sensação? Sim. Que é Que maravilhosa, é brother. maravilhoso. Eu acho que é melhor do que pedir, né? É melhor do que pedir. Eu falei assim, nossa, todas as coisas que eu vinha pedindo. E não que não falte coisas para pedir, pelo na- contrário, Exato. né? É, Mas há boa. uma gratidão que preenche. É, A gratidão preenche mais do que a necessidade de qualquer coisa. E eu tava ali nossa, su- superabundou a graça, né? Agora só não tem uma parte assim, superabundou a graça, cara, de estar pedindo, de estar agradecendo, né? E não estar pedindo. Eu fiquei impressionado, né, velhinho já, mas com o espírito jovem ainda, né? De estar podendo, nossa, ter o vislumbre de uma vida inteira ainda e com tecnologia e com coisa nova trabalhando, né? Então é uma graça muito grande estar aqui, Bruno. Novamente, assim, uma honra estar aqui com você e poder falar de coisas que geralmente a gente não fala em outros lugares, né? Falar da graça, né? Do reino, da coisa boa que a gente está aqui, poxa vida, para salvar crianças com câncer, né? Então é uma coisa maravilhosa. Davi, não precisa sair da câmera, não. A gente vai falar. Pode botar na minha câmera mesmo. É só que eu queria que você desse um zoom aqui. Por favor. A gente está falando sobre esse equipamento aqui. Que é da empresa, que é a Looktech. Ó, é isso aqui. Esse design aqui, no episódio anterior, não existia. Quer dizer, já existia no papel. Foi a Embraer que desenvolveu, né? Mas O design o foi que Embraer, acontece, exatamente. o que acontece aqui. Esse dispositivo, ele é acoplado na... Grudado, né? O Joel vai explicar, mas ele é acoplado na pele, É grudado, né? grudado na pele, e aí faz... Joel, pra gente ser bem didático, Vamos lá. eu acho que nada melhor do que na prática, né? Você acabou de receber a certificação do Hospital de Barretos. Sim. O que esse aparelhinho ajudaria o seu Lucas? Boa, olha só. Toda criança em tratamento de câncer, ou toda pessoa em tratamento de câncer, a quimioterapia, a radioterapia, ela baixa muito a imunidade da pessoa, deixando ela vulnerável para qualquer doença. Então, você está fazendo um tratamento de câncer, porém, você pode morrer de gripe, porque a sua imunidade está tão baixa e isso aí
deixa você vulnerável, beleza? A primeiro sinal no corpo humano que acontece de quando você está com alguma infecção é febre. Então, quando aumenta a temperatura, significa que tem algum problema grave acontecendo. Talvez seja uma gripe, que numa criança normal não é grave. Porém, para uma criança em tratamento de câncer, é gravíssimo e pode matar. Se a gente trouxer essa criança, lembra do Golden Hour que você falou? Legal que você lembrou disso aí. O Golden Hour, se você trouxer essa criança dentro de 2 horas, você consegue ter um desfecho muito mais fácil no decorrer dessa infecção. Então, é essa aí que é a coisa legal. Então, prático, é isso aí. Acho que era isso que você queria. Sim. Né? E isso aqui, ele é grudado na axila da criança e dura 22 dias, né? Esse aqui é o carregador, né? Eu não sei se o Davi consegue pegar aqui na minha mão aqui. Então, esse aqui é o carregador e esse aqui é o dispositivo. Então, o dispositivo é grudado na axila da criança. Em 45 minutos carrega 100% e dura 22 dias a bateria. Então, a gente queria alguma coisa que durasse bastante. Então, isso aqui é a prova d'água. Então, a criança ou o adulto pode tomar banho, etc., fazer a higiene e tá funcionando ainda, mandando os sinais vitais dessa pessoa, sabe? Então, Mas a gente falou, mas aí esses pontos eu vou repetir bastante. legal, Isso brother. é como se fosse um Apple Watch. Boa. Como se fosse um Apple Watch. O Apple Watch está no pulso. Por que tem que ser aqui na axila? A diferença de temperatura do pulso para cá, para a axila, para a região axilar, é perto de 0,9 graus. Então, é a diferença de chamar ou não a urgência disso aí. Então, por exemplo, está 37 graus aqui, mas na verdade está 37,9. Então pode ser que 37,9 já seja uma febre e você deixou de chamar por causa dessa diferença de temperatura. Por isso que não dá para ser o watch. Tem que ser alguma coisa que é mais próxima do corpo da pessoa, sabe? E isso daí é um coletor de dados, certo? É um coletor de dados, vamos lá. Ele coleta o quê? Só a temperatura? Hoje, ele está nesse dispositivo aqui, ele tem 5 slots de parâmetros a serem mudados. Um é temperatura e os outros 4 a gente está definindo ainda, mas possivelmente é impedância respiratória. A respiração é uma senoide, né? É uma curva senoidal. Então você consegue medir tanto a amplitude como o tamanho dessa onda. Então se a pessoa está ou se ela está, então tem uma diferenciação. É um sinal vital que junto com outros sinais você fala assim, opa, tem um problema ali com a Mariazinha ou com o Pedrinho, entende? E o próximo sinal que a gente quer desenvolver são os batimentos cardíacos também. De alguma forma, o batimento cardíaco para a gente associar com a febre, com a impedância respiratória. E isso gera tantos dados, Bruno, que a inteligência artificial vai ajudar a falar assim, olha só, não está com febre ainda, mas chama o Joãozinho que tá dando, pode dar algum problema ali. Então já chama o Joãozinho, tá lá em Jacarepaguá, chama ele para cá, né? Então é uma coisa legal. E aí funciona, de alguma forma o médico que acompanha vai acompanhar isso no aplicativo? Boa. Como que é feito, né? O pai e a mãe da criança têm no aplicativo. Então, o pai e a mãe do Pedrinho, ele tem... ele está acompanhando 100% do tempo aqui. Então, a mãe está trabalhando lá no centro da cidade e o pai está com a criança. Mãe, geralmente, acha que o pai nunca cuida direito, né? E não cuida mesmo, né? Então, daí, ela está vendo lá que ele está com febre e o pai está vendo futebol. Estou sacaneando com o pai. E ela liga para ele e fala assim, meu, mas só que, concomitantemente, eles estão sabendo, os médicos estão sabendo, e um dashboard no hospital está mostrando lá
a localização do Pedrinho, que ele está com febre e alguma coisa tem que ser feita, entende? Então, a gente só faz, a gente não faz nada mais do que mostrar alguma coisa para todo mundo, sabe assim, ó, o Pedrinho que está lá brincando na sala dele, tá, né, tá brincando, o pai falou, pô, tá brincando aqui, mas tá começando a ficar uma febre. Então, no começo da febre, puxa vida, você já traz. Uma coisa legal, Bruno, que a Uber e a 99 procurou a gente, que eles podem transportar essas crianças de graça até o hospital. Então é uma coisa legal isso aí. Porque quando é no início da febre, não é uma necessidade extrema de acionar uma ambulância, por exemplo. Você pode acionar um Uber, que é muito mais barato. Uma ambulância, uma corrida de ambulância é coisa de R$ 2.000. Você tem que ter os profissionais, né, etc. Então, R$ 2.000 o custo do ponto A para B da ambulância. No Uber, você paga aí R$ 70 do centro da cidade até aqui, né, numa cidade como Rio de Janeiro. Então, é mais barato para o sistema inteiro, sabe? Então, é uma coisa legal. E, de alguma forma, ele tá online, de alguma forma, né? 100% online. De alguma forma, assim, esses acionamentos de Uber ou de 99, como exemplo, né, de aplicativos externos, pode ser feito de forma até automática. Sim, total. O API, né, que a gente chama de APIs, né? Desculpa aqui, Davi. Não. O Davi vai me xingar aqui. Esses APIs a gente já bolou prevendo que pode ser plugados tanto no hospital como em outros aplicativos que o cara fala assim, ó, por exemplo, no Rio de Janeiro, quem vai acionar é a 99 que gostaria de acionar. Em São Paulo é a Uber. Então, ou no Brasil inteiro, são os dois. O que tiver mais fácil, o que tiver mais próximo, a gente aciona para levar o Pedrinho lá para o hospital o mais rápido possível. Então, isso é uma coisa legal. Vamos lá. Há 3 anos atrás, quando você veio aqui, e aí você conta a sua história, qual era o momento... Qual era qual o nome do dispositivo? Eu chamo de dispositivo, né? Dispositivo Lucky Tech. Qual era o momento... Qual era o seu momento ali e 3 anos se passaram, qual é o momento hoje? Legal você falar isso. Na época, o design estava muito mais, mais cru, vamos dizer assim. Então, ele era um design feito por pessoal de engenharia, né? Funcionava, né? Mas não era tão bonito assim, né? Então, é uma coisa legal de você falar. Daí entrou o pessoal de design da Embraer, cara. Então, você mencionou rapidamente. Imagina, o pessoal que fez esse design aqui é lá da Embraer de Fort Lauderdale. O Bruno, seu xará, ouviu a história e falou assim, cara, a gente pode melhorar esse design aí. Para você ter uma ideia, eles fazem o design interno das aeronaves executivas. Eles ganharam de 8 prêmios que tinham lá em Milão, referente a aeronaves, eles ganharam 3 prêmios, sabe, de design. Então, são os caras muito feras na área de design e nos ajudaram free of charge, né, de graça, né? Então, isso é uma alegria muito grande que foi desse período aí que a gente está até aqui. Outra coisa muito legal, a gente estava muito mais no âmbito papel, né? A gente sabia, tinha bastante coisa pronta em termos de sistemas, a gente nunca tinha feito. A gente fez uma POC, né? POC para o pessoal que está assistindo, é uma prova de conceito. Então, essa prova de conceito foi feita no Hospital de Amor de Barretos. Então, durante 1 ano e meio, a gente fez uma prova de conceitual lá em Barretos e o resultado, Bruno, foi espetacular. Então, quando eu chorava só de tristeza, quando eu li o parecer do Hospital de Barretos, eu chorei de alegria, sabe? Porque
tudo o corpo médico falou que essa tecnologia realmente pode salvar as crianças com câncer, mas não só as crianças, mas também os adultos. E não precisa ser só oncológico, não precisa ser só câncer, pode ser câncer e outras doenças. E uma coisa muito legal, Bruno, que não sei se a gente comentou da última vez, isso aqui vai salvar muito dinheiro do sistema. Uhum. Essa é a parte legal aí. Aconteceu alguma coisa? Não, pode ir. Pode? Uma coisa muito legal é que uma criança com câncer, ela custa hoje, na média no Brasil, R$ 30.000 por mês. E são 13 meses de tratamento na média. Então, olha só, é uma grana muito grande. Uhum. Esses R$ 30.000 por mês são pagos por quem? Por o SUS ou o plano de saúde. São esses dois, tá? Esses dois entes que pagam esse tratamento. Isso é legal de falar, porque às vezes a gente pensa que é o pai que está pagando ou a mãe que está pagando. Uhum. Então, quando eu desenvolvi, eu não queria que o pai e a mãe pagassem. Então, eu tinha que saber desses custos, da onde que vem esse dinheiro, né? A gente bolou um negócio, olha que interessante, é R$ 30.000 por mês. Desses R$ 30.000 por mês, de 45% a 60% desse custo são internações de UTI. Então, anota aí que vai cair na prova. Quando a gente aciona e traz o Pedrinho lá da distância que ele está, e se você trouxer ele antes de 2 horas para o hospital, ele diminui muito a chance de ele ser internado na UTI. Olha que louco. Então, o sistema é que vai ser beneficiado. Então, você consegue baixar com 1% do custo do tratamento, você consegue baixar de 20% a 30% desse custo. E com isso, você atende mais crianças. Com isso, você amplia mais a rede de tratamento no Brasil todo. O Brasil é continental. Então, uma coisa que eu pensei que ia estar ajudando ali um hospital pequeno da minha cidade, está ajudando milhares de pessoas, não só no Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos. Então, é legal porque essa lógica de custo serve tanto aqui no Brasil, quanto na Suécia, quanto em Denver, nos Estados Unidos, quanto na Austrália, sabe? Então, é a mesma lógica de custo. Quem paga, geralmente, é o plano de saúde, ou privado, ou público, e de 45% a 60% desse custo são internações de UTI. Se a gente conseguir, de alguma forma, diminuir essas internações de UTI, você está salvando muito dinheiro do sistema. Uhum. Olha que louco, né? Porque a gente pensou, por si só, a gente sempre falou isso, né? Principalmente na primeira vez, que só de trazer a criança mais cedo, você salva a vida dela. Beleza, ótimo. Mas a que preço, a que custo, né? A gente consegue isso aqui é um serviço, né, que a gente vende, né? Apesar de ser um produto meio comodato, então você deixa com o pai, com a mãe da criança cuidando, e é um serviço. Esse serviço ele tem que ser barato. Eu quis que fosse barato, né? E sendo barato, a gente consegue amplitude de escala muito grande, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do planeta. Então, é a parte boa hoje que eu tenho para falar para você, assim, disso, né? Porque a gente, com essa POC que a gente fez em Barretos, você consegue um dimensionamento não só da parte clínica, mas da parte econômica do negócio, que é fantástica para o sistema inteiro, sabe? E aí, nesse meio tempo também, você se inscreve no Shark Tank e Foi no ano de 2023, a gente se inscreveu no Shark Tank, gravou em maio, mais ou menos, de 2023. E lá... como é que funciona?
Você faz uma inscrição, é muito bem organizado, né? Não tem multagem, não tem nada. E você vai passando várias etapas internamente. Você vai passando várias etapas internamente e eles fazem algumas simulações com você dentro do plano de testar, né, cara, do negócio. Mas eles ficam muito atentos se o valuation está correto, se a lógica do negócio que você está fazendo faz sentido. Então tem várias etapas. E a gente foi passando várias etapas e foi para gravar. E na gravação, os Sharks, eles têm um glimpse idea, né? uma ideia do que a gente faz. E a gente vai lá, fala a ideia e eles fazem a proposta, né? E a proposta, imagina, eu sempre falo isso, né? As pessoas vão lá no episódio e eu deixo lá. Xingam bastante, né? O Bruno. Assim que eu vi o episódio e que você postou lá, eu vou te defender porque você recusou. Porque eu recusei. Por que eu recusei, né? Várias nuances, né? Imagina você tá com um carro que vale 100 mil reais. Daí o cara fala assim, eu vou te ajudar. E tô com dinheiro para te ajudar, Bruno. Você é fantástico, eu vou te ajudar. Eu pago 20. Então não está ajudando muito, né? Esse é um fator. O valuation foi exatamente nessa proporção, de 100 para 20. Quando você aceita, significa que o seu negócio está valendo 20, não está valendo 100. Né? Então, essa é uma perspectiva para as pessoas entenderem que claro que eu tenho um propósito, mas eu sou responsável pelo negócio que eu estou gerando com esse propósito. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa, eu acho que eu mencionei para você, e eu tenho total liberdade de falar com você e com o seu público hoje, né? Tem a história de Isaac e Esaú, né? Não, Jacó e Esaú. Que o Esaú foi lá caçar, a gente comentou isso aí, né? Foi lá caçar, ficou 3 semanas sem caçar nada, chegou no meio do caminho, ele voltando para casa, encontrou com o Jacó. Jacó tinha feito uma feijoada maravilhosa, cheio de lentilha, viu, pessoal? Porque depois eles vão falar, pô, não era feijoada, mas feijoada para nós é mais gostoso que sopa de lentilha. Não é? Tava lá com a feijoada e aquele cheiro enorme na floresta. O Esaú chegou lá e falou assim, pô, troca, dá essa feijoada para mim, dá um prato de feijoada para mim. Daí o Jacó falou assim, você troca a sua primogenitura? E Esaú trocou. A gente evangélico, né, ou o pessoal que está vendo aí, fala assim, nossa, como o Esaú foi burro, né? Mas só que ele estava 3 semanas sem comer. Quando você está com fome, as suas decisões são diferentes, né? E você ter a serenidade de decisão como se não tivesse com fome, porque se Esaú não tivesse com fome, ele não teria trocado, certo? Falou assim, porra, brother, você tá de sacanagem. E ele trocou. Então, naquela hora que eu tô ali no Shark Tank agradecendo, me veio exatamente isso aí. Sabe, falou assim, olha, você quer trocar o que você tem, essa bênção que você tem, por um prato de feijão, de feijoada, cara? Então, daí eu disse não ali na hora para ele, sabe? E foi um não muito libertador, sabe, Bruno? Depois daquilo lá, um pessoal de Singapura, olha só, Singapura, apareceu o episódio lá em Singapura. Eles foram procurar a gente e falaram assim, cara, a gente quer conhecer você e a gente quer, de alguma forma, trabalhar com você só porque você falou não. Porque é muito difícil falar não. Sim. E foram os 5, né, os 5 Sharks que quiseram aportar na Lucky Tech. Então, enfim.
Não foi isso. Quando aconteceu o episódio, quer dizer, na verdade não aconteceu, né? Já tinha acontecido, mas quando foi ao público, e eu me recordo como se fosse hoje que eu peguei e fui lá, porque assim, a questão, acho que principalmente as pedradas que você levou ali, principalmente pelo fato de ser um produto que tá ligado à saúde, tá ligado à criança, Sim. né? Pelo menos nesse primeiro momento. Agora a gente já descobre que o produto Serve para adultos também, né? serve, multi-idade, né? Serve Sim. para qualquer idade. Porque o que eu te entendi ali foi porque eu já falei não. Eu tive uma oportunidade que a gente chegou a conversar Você em falou. 2012. Eu tive a oportunidade de vender. Eu tinha uma empresa de educação e eu vendi essa empresa de educação para o Grupo UOL, que é um dos maiores do Brasil, né? Sim. A UOL estava montando uma operação de educação que existe até hoje e uma das empresas que foram adquiridas foi a minha. E na primeira vez que eles vieram fazer o approach, né? Eu falei não. Porque na minha cabeça ali funcionava assim, caramba, se eu sozinho, com as minhas próprias pernas, se eu consigo esse resultado aqui, né? Imagina com pernas maiores, né, cara? Imagina com pernas maiores. Agora, na medida que você adquire sócios e os sócios dessa magnitude, você meio que perde o controle. Sim, Por mais que total. você seja majoritário, Sim. você perde o controle e o poder de decisão em muitas coisas, até porque, no final das contas, é o dinheiro. A minha pergunta que eu não me recordo de ninguém ter feito para você, e como a gente não teve oportunidade depois, o dinheiro que eles ofereceram seria suficiente para que a operação pudesse estar funcional e nas farmácias hoje em dia? Vamos lá. O dinheiro que eles ofereceram não seria o suficiente para a trajetória que a gente fez após Shark Tank, né? Isso é uma coisa, um fato. O nosso produto, o nosso sistema não vai estar nas farmácias. Ele não vai estar nas farmácias. Não é o foco deles estar na farmácia. Por quê? Porque isso aqui ele precisa estar em um sistema de tratamento oncológico. Entende? Porque o hospital precisa estar interligado, os médicos precisam estar interligados e os pais interligados, sabe? Então, só para tirar Perfeito. né? Porque às vezes todo mundo pensa que fala assim, isso aqui nas farmácias seria maravilhoso. Não vai estar na farmácia. Na farmácia nos Estados Unidos tem alguns band-aids que o cara põe, mas dura 3 dias. One way, né? Uhum. Ele é descartável. Então você coloca. E não tem a possibilidade de expansão de operações, como aqui tem. Não tem. Exatamente. Ele dura 3 dias. A bateria dura 3 dias e é descartável. Você tem que jogar fora. E custa $60. Imagina. Para você medir essa febre, e é só do pai, né? Do pai e da mãe. Uhum. Então, é legal para aquele nicho de mercado. A criança está com febre, não é um tratamento de longo prazo, como é o caso do câncer, que demora 13 meses aí de média. Então, o meu filho foram 18 meses, né? Sabe? Então, é isso, sabe, Bruno? O foco é diferente, né? O foco é diferente. Vai abrir outras funcionalidades, mas é para pessoas com doenças crônicas, sabe? Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Deixa eu usar as palavras dele para poder pegar e traduzir, porque eu tô falando de um sentimento, e aí, até para instigar a sua curiosidade, se eu não me engano, esse post ele ainda tá fixado lá no perfil da Looktech. A gente está falando aqui de um produto, né, de um serviço, serviço, enfim, de uma invenção. Sim. Que o Joel recusou 1,5
bilhão. Não, milhões. 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 Bilhão, daí eu já não ia recusar, não, né? Desculpa. Vamos lá, corrigindo. O Joel recusou 1,5 milhões de reais para a produção disso. E a pedrada lá na hora era assim, cara, se uma das pessoas que falaram na postagem era: se o produto de fato é um produto para salvar vidas, como é que você recusa isso? Só está precisando de dinheiro. Quando você estrutura uma empresa, né? A gente não está aqui para dar aula de negócios, mas quando você estrutura uma empresa, principalmente a pessoa que cria uma ideia, e eu tô aqui atuando como advogado dele, né? Mesmo sem precisar, não é uma questão que seja relevante no momento, mas é para explicar, e eu acho que de repente até para que a gente corrija um fato acontecido, e talvez se você tenha sido um dos que picharam ele na época, vai lá e volta, pede desculpa e vê no que você pode ajudar. Porque assim, quando você cria uma ideia, né? Eu vou criar um podcast que eu vou ter 100 episódios e no episódio 60 eu já vou estar com esse convidado, eu já preciso estar com uma estrutura para receber. Enfim, você cria um roadmap do negócio que você já enxerga como que o seu negócio vai ser ali na frente. Sim. Eu, talvez, como uma cabeça de investidor, eu acabei de falar aqui que é um produto para farmácia. Não dá e não pra é ser. para farmácia. Não é. Né? Não dá pra ser. Eu poderia pensar num produto de escala. Eu não sei quantas pessoas hoje no Brasil têm câncer. Deve existir um número, uma estimativa. Multiplicar esse número vezes $60 ou R$300, por exemplo, poderia ser um número bem... significativo. Que é uma lógica que os Sharks ali na hora, eles fazem essa matemática. É você calcular potencial de mercado, quanto você vai aportar e o que você vai poder dar de decisão. E aí você joga o produto no mercado e você perde toda a essência de propósito do produto. O Bruno, muito bem falado, né? Tem o propósito, mas só propósito não enche barriga. Como assim? Só propósito não adianta. A empresa tem que, no mínimo, ser viável, né, economicamente. Você falou várias coisinhas assim. Isso aqui é um serviço. Então, $60 na farmácia faz sentido naquele negócio lá. O nosso negócio é recorrente. Então, é um serviço que é recorrente. Então, eu chego lá, vendo para o plano de saúde, são 50 pessoas a serem monitoradas. Então, ele paga 50 pessoas por mês naquele projeto ali, 50 pessoas por mês a serem monitoradas. Você perguntou assim, quantas pessoas têm câncer no Brasil? O câncer infantil ele responde por 2% do total de câncer no Brasil. São 8.500 novos casos por ano só de câncer infantil no Brasil. São 600 mil novos casos de câncer de todas as idades. Então, por ano, são 600 mil novos casos no Brasil. Então, o câncer é uma doença que é estratosférico. O dinheiro que você gera ou que você movimenta no tratamento oncológico, sabe? Então, a gente está falando de 600 mil pessoas, né? 2%, esse nicho de criança, são 8.500 novos casos. Se a gente falando em números, é bilionaire, né? É um ambiente multibilionário, né? Claro que agora a gente consegue ver muito mais claramente. Quando você está no âmbito da ideia e fazendo o produto, você não tem noção. Eu não tinha noção desses números, né? Eu fiz porque eu sabia que isso aí salvaria a criança. Hoje, eu estou gerenciando um negócio. Então, quando eu vou falar com um investidor, eu falo assim, olha só, realmente, mas
olha o que a gente está planejando, é mais ou menos isso. Faz uma conta num papel de pão aí que você vai ver o tamanho do que a gente está falando, né? E é um produto patenteado, um produto brasileiro que está sendo expandido para alguns outros lugares do mundo, né? Então é uma coisa legal. O que que você vê como grande... O que que seria a tua dificuldade e teu desafio hoje? Hoje a gente a gente falou um pouquinho, né? Antes assim, eu tô só agradecendo, né? Porque as dificuldades estão sendo quebradas a cada momento, sabe, brother? É, até um mês atrás, a maior dificuldade era, porra, não tem Anvisa. A gente submeteu aos laboratórios da Anvisa todo o projeto e tá passando todas as etapas, sabe? E era o maior ofensor, o, todo o processo Anvisa é muito burocrático. E não é burocrático, eu achava, no começo, eu achava que isso era o fator que estava Má me vontade? não, Não. era o fator que estava me prejudicando, de alguma forma, chegar no mercado, um produto. Mas imagina todo mundo que quer criar alguma coisa, fala assim, isso aqui é bom. E sem ter um critério, sem ter uma barreira de entrada. Então, qualquer um que for querer fazer um negócio semelhante, ele vai ter que passar todo esse processo também de Anvisa, que é, que é doloroso, que é difícil, que é exaustivo, que é burocrático, né? Então, tem tudo isso aí. Hoje eu vejo como uma coisa boa, né? Falando. E se a gente passa na Anvisa, facilmente a gente passa na Europa e facilmente a gente passa no FDA nos Estados Unidos. Então, eu só tenho a agradecer aí de tudo que está acontecendo. Mas tem a dificuldade de grana mesmo, de operacionalizar, de falar assim, cara, e o dia a dia? Né? A gente tem que ter uma grana para o dia a dia, para a gente tocar isso aqui. Vem para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai para Goiás. Onde que a gente vai estar falando, né? Eu acho que eu falei, a gente, em janeiro agora, a gente foi para uma final mundial, que em outubro será essa final, e a gente é a única empresa do hemisfério sul do planeta que foi para a final. Né? É um mundial de startups de saúde. E tem dos Estados Unidos, da Itália, de Singapura, Espanha, enfim. Mas no hemisfério sul do planeta somos só a LuckTech que está ali. Então é uma honra muito grande, né, Bruno, da gente poder representar o Brasil e ainda está salvando crianças com câncer, está salvando adultos com câncer. Então é uma honra, só estou agradecendo o que está acontecendo. Do âmbito de governo, do âmbito governamental, esse produto ainda não chegou lá? Não. Para você ter uma ideia, daqui a uma semana, 2 semanas, eu vou falar com um deputado federal que procurou a gente e falou, cara, eu quero conhecer mais disso aí. Mas a gente não, ainda não, eu sempre tive Qual o teu receio? meu receio de ver. Eu não quero que isso seja uma ferramenta político-partidária. Você acha, sabe? A gente. Eu salvo criança com câncer. É muito maior, sabe, Bruno? Eu salvo criança com câncer, filhos de preto, filho de branco, filho de pobre, filho de rico, filho de esquerdista, filho de direitista. É maior. Então, essa questão tem que ser maior tanto para os políticos também, sabe? Então, o meu receio é virar uma ferramenta, sabe, que ó, nós temos e não teve, ou nós temos, eles não. Não. Isso aqui tem que ser para todos, sabe? A gente tem que alcançar as crianças em tratamento de câncer. Isso não só aqui, mas em todo lugar. A gente tem que ser maior. Essa causa é maior do que qualquer diferença que possa ter entre eu e você, ou entre eu e o outro, sabe? Tem que ser maior.
Então, esse é o meu maior medo quando eu falo com políticos, sabe? Mas, para você ter uma ideia, a gente consegue diminuir custos do SUS na ordem aí de 30%. Isso é muita coisa, sabe? No tratamento de câncer infantil, só de câncer infantil, a gente conseguir diminuir na ordem de 30%. Hoje, a taxa de mortalidade no Brasil de criança com câncer é de 50%. Imagina você diminuir o custo e ainda aumentar essa taxa aumentar a taxa de sucesso para 90%. Cara, imagina, eu, engenheiro, que não, né, não sou nada da medicina, com uma proposta que não é nada da Lua, né, uma coisa palpável que foi feita aqui, a gente conseguir, com tecnologia, a gente aumentar a taxa de sucesso e diminuir os custos do... Isso é um case de sucesso muito grande, né? Então esse é o norte que a gente tá buscando, sabe? Qual é o próximo passo desse roadmap aí? Os nossos próximos passos são a gente ter a certificação Anvisa. Em tendo a certificação Anvisa, você é passível de comercialização. Então a gente vai mostrar, olha só, a gente fez isso aqui lá no Hospital de Amor de Barretos, a gente pode comercializar, vocês querem fazer alguma coisa aqui? Então é isso aí que... E já tem locais para serem aplicados. Sim, tem. Em Porto Alegre tem um hospital lá, infantil, criança que já manifestou que quer. Em Curitiba, o Erastinho também já manifestou que quer. Em São Paulo, o GRAAC. Em Fortaleza tem então, alguns hospitais já manifestaram, falaram assim, cara, quando você tiver Anvisa, fala com a gente, porque isso aqui vai salvar a vida aqui. Estamos nessa expectativa, Bruno. Tá, bom, então a gente tá... Quanto tempo você acha mais de Anvisa precisa? Mais o quê? Cara, Mais 2, 3 meses? Não, né, ou não tem como acho que ter talvez menos que isso, cara. Talvez menos que isso. A minha esperança é que até junho aí a gente já tenha pelo menos um sinal aí da Anvisa se tá tudo ok ou se tá, sabe? Bom, eu vou repetir o que eu falei no início. Faz todo o sentido você voltar no episódio anterior, porque lá você vai encontrar as informações de por que nasceu esse projeto, de por que nasceu, a dor que, de fato, uma dor de fato, né? Ele perdeu o filho dele e aí é difícil imaginar a dor, o tamanho da dor de perder um filho, mas ao invés dele pegar e se fechar, ele abriu a mente para criar um produto que eu quero daqui a de repente 3 anos ou antes, quero antes, né, obviamente, mas se daqui a 3 anos a gente novamente se reencontrar, pra gente já falar de números, de quantas vidas de fato A gente já salvou, esse né, cara? produto já salvou, eu tenho certeza que vai ser ainda mais honroso do que está sendo o dia de hoje. Então, assim, se alguém que está assistindo a gente achou relevante, gostou, a gente vai colocar aqui os seus contatos aqui aqui no vídeo. Antes da gente começar esse vídeo, eu já até agradeço antecipadamente. A gente já tentou uma aproximação aqui, a Lilian gostou da ideia, vocês vão conversar e eu espero que dê bons frutos aí, né? e Legal. que nasça alguma janela de oportunidade e que seja bom para o negócio. Mas você falou que na semana passada o seu sentimento era só agradecer. Fecha pra gente, o que seria o teu sentimento agora? Ô, brother, eu tô em êxtase nesses últimos dias, assim, sabe, Bruno? Porque é o que eu falei, eu tô só agradecendo. Tanto na vida, na parte pessoal, quanto na parte da Lucky Tech, tá acontecendo umas coisas maravilhosas, né, comigo, né?
E eu falo para as pessoas, eu vinha no Uber aqui e falo assim, cara, não tenha medo de amar. Amar tudo. Amar o que você faz. Amar a pessoa que você tá. Amar as pessoas que estão com você. Amar seu filho. Amar seus pais. Amar. Não, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha nenhuma restrição em amar, porque é muito difícil. Hoje a gente é muitas máscaras, muitos joguinhos de fingir que não ama, mas querendo amar. Então, brother, tira todas essas máscaras e ame, né? Ame na igreja, ame fora da igreja, ame no trabalho, ame na escola, ame, porque o amor é a solução, sabe? O amor é algo maravilhoso. Então, eu tô numa fase que é muito isso mesmo, sabe? Ó, a patroa, O amor ligou. o amor ligou. Ô, amor, você tá no meio do podcast. Não, pode falar. Olha só, tá gravando a gente aqui falando. Você vai sair isso aí. Beijo, tchau. E era mesmo. Então, brother, isso aí é uma coisa. Nossa, isso aí é cagada, né? Ela nunca liga, mano. Não é, não. É o amor. Brother. Não é coisa doida? Então, de verdade, Brunão. E eu lembro de eu estar falando semana passada, sei lá, falou assim, ó, cara, eu tô indo pro Rio. E você fala, Joel, vamos gravar de novo, cara, né? E você aqui, né, o Didático Cast sempre me recebeu com um carinho tão grande. Na primeira vez, a gente nem se conhecia, né? Porra, só foi choro aqui, né, brother? Lembra? Hoje, olha só como que a gente tá saindo alegre, e eu quero isso mesmo. Daqui a 3 anos ou menos, fala assim, ô Brunão, vamos lá que eu vou estar patrocinando uma etapa disso aí, ou vamos lá no Web Summit, que vai ser lá dentro do Web Summit que a gente vai estar falando isso aí. Por quê? Porque o amor sempre é a saída, né, cara? E você fez com muito amor. Sabe, na primeira vez eu senti isso, por isso que eu liguei de novo, né? Você fez com muito amor, sabe? Assim, falou, caramba, brother, nem sabia que quem era esse cara, e abracei, né? Então, brother, obrigado pra caramba aí pela... Eu que agradeço demais. Senão a gente vai começar a chorar aqui. Espero que de fato tenha saído alguma coisa aqui. Eu não me lembro se eu falei no início, mas é o que eu sempre peço em todos os episódios. Não me lembro qual era o número daquele episódio. Eu acho que era o episódio 60. Eu não lembro. Eu acho que era. A gente já fez mais de 200. Olha, brother. No ano passado eu não gravei. E eu voltei a gravar esse ano. Isso daqui, de fato, essa oportunidade de ouvir histórias, ideias, caminhos, poder conectar de alguma forma, saber que coisas estão acontecendo entre as pessoas que passam aqui e de alguma forma eu poder ser um canal desse amor que você tá falando aí. Brother. Que pra louco, mim é né? mágico. Hoje aconteceu... Muito obrigado a você que assistiu. Obrigado, pessoal. Tá disponível já nos canais de áudio, em todos os canais de vídeo. Até a próxima.